Vamos então fazer um balanço sobre esse encontro em Havana e analisar a importância da participação do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Sobre esses assuntos, conversamos agora com o analista político Brian Winter. Ele é editor-chefe da revista America's Quarterly. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Brian, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bem, Brian, eu vou começar a nossa conversa trazendo uma informação da nossa equipe em Brasília com relação à avaliação do governo para o melhor momento para Lula viajar a Cuba. Essa que já era uma intenção do presidente do Brasil. Enfim, ele foi a Cuba, discursou na cúpula do G77 mais China, teve encontro com Miguel Dias-Canel. Afinal, esse foi o melhor momento, justamente às vésperas da Assembleia Geral da ONU e às vésperas de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden? Veja, Cuba sempre é um tema que incomoda nos Estados Unidos, né? Seja um governo republicano ou do Partido Democrata. Ao mesmo tempo, eu não vejo novidades aqui. A postura do Lula é basicamente a mesma que teve durante a sua primeira presidência nos anos 2000. Também é verdade que outros mandatários da América Latina também foram para Cuba, o presidente argentino esteve lá. E eu acho que o governo Biden também entende que o Brasil, sendo um país soberano, vai viajar, vai dialogar com líderes que eles talvez não estão totalmente de acordo. Então, não teve tanta repercussão aqui e não acho que vai incomodar as conversas com o Biden nessa semana. O que se espera, Brian, com relação ao discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU? Ontem ele discursou na cúpula G77, ele traz várias declarações internacionais, inclusive com críticas ao Conselho de Segurança da ONU. O que se espera da fala de Lula na Assembleia Geral? Eu vejo como duas correntes na fala do Lula. Uma vai defender claramente a ascensão do Sul global, de defender um mundo mais multipolar, com uma reforma, sim, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, novamente, não é uma novidade, é algo que defende não só o Lula, sino vários mandatários brasileiros há muitos anos. Ao mesmo tempo, vai ter uma oportunidade para se aproximar um pouco do governo americano com essa iniciativa sobre trabalho decente, esse encontro bilateral que ele vai ter com o Biden e tentar, não sei se amenizar, mas continuar dialogando depois de vários desentendimentos esse ano sobre temas como a guerra na Ucrânia. Inclusive sobre esse encontro bilateral, essa pauta trabalhista em destaque, né, Brian? Há um aceno, evidentemente, para o Brasil, mas para Joe Biden. Esse encontro também é um aceno ao eleitor americano, tendo em vista a corrida pela Casa Branca, para o comando da Casa Branca em 2024? É uma boa pergunta, Carol. A política exterior sempre tem um elemento doméstico. E o Biden, neste momento, está vivendo novamente um mau momento na sua popularidade. A inflação começou a subir um pouco mais agora nos últimos meses aqui. E essa bandeira sindical do trabalho, esse mundo do trabalho, é uma bandeira bastante popular, inclusive entre republicanos. A realidade americana, as atitudes aos sindicatos mudaram um pouco nesses anos. Então, sim, é uma oportunidade para encontrar um lugar em comum com o Lula, mas também tem esse efeito doméstico. Trazendo um pouco dessa relação Brasil-Estados Unidos, Brian, você que acompanha tão de perto as conversas, como é que a gente pode hoje classificar a relação entre os dois países com o Joe Biden na presidência e o presidente Lula no Brasil? Lembrando que esse já é o segundo encontro entre eles. É verdade, eu tenho diálogo com pessoas aí em Washington e uma frase que eu vi nas últimas semanas era que o governo Biden vê o Lula como um parceiro, mas não como um aliado, que é uma diferença importante, né? Eles sabem que o Brasil vai ter uma postura independente, que não é talvez tão confiável na hora de tratar temas como China ou a guerra na Ucrânia, mas ainda assim eles entendem que o mundo está mudando, que o Brasil é fundamental para temas como mudança climática, como esses temas trabalhistas, e que é super importante trabalhar com o Lula e também a favor da democracia brasileira.
essa frase que você traz para a gente, que Biden não vê Lula como um aliado, isso conversa muito também com as críticas que Lula vem fazendo em encontros internacionais, por exemplo, ao criticar embargos econômicos na cúpula do G77, ao criticar a dolarização da economia. Como é que essas críticas acabam ecoando também na relação entre os dois países? O quão que elas são naturais e esperadas pelos Estados Unidos? Sinceramente, Carol, eu acho que às vezes em Washington é difícil entender um país latino-americano que tem uma postura independente, que tem interesses próprios, que tem o tamanho que o Brasil tem. Porque, sendo totalmente sincero contigo, tem essa tradição em Washington de ver países no mundo, mas especialmente na América Latina, ou como aliados ou como adversários. No caso brasileiro, claramente é um território no meio, né? Que eu acho digno de um país com o tamanho que o Brasil tem e a tradição também. Então, eu acho que tem gente que entende isso no governo Biden. Eu acho que também tem gente em Washington que claramente não entende. E, claro, a postura brasileira, especialmente com a guerra na Ucrânia, teve um custo. Houve muita decepção sobre isso, mas eu vejo eles neste momento no processo de entender um pouco mais e dizer, bom, não estamos de acordo com a postura brasileira nisso, há vários temas que talvez não vamos poder trabalhar com eles, mas ao mesmo tempo temos interesses em comum e é importante avançar. Para a gente encerrar, Brian, um ponto que trazíamos, inclusive, ontem aqui em conversas na nossa programação, com relação às críticas que o presidente Lula tem feito, com relação aos órgãos multilaterais, com relação ao Conselho de Segurança da ONU. O quanto que essas críticas podem, de fato, surtir efeitos práticos, portanto, até mesmo uma revisão, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU? Eu, se fosse um diplomata brasileiro com uma carreira longa, eu também estaria frustrado com a negação dos Estados Unidos e outros países, né, de reformar as Nações Unidas e a governança mundial. Eu acho que estamos num momento quando essa pauta está começando a surgir de novo, tem uma consciência aqui que o Sul Global vai ter uma postura independente. O que eu não sei é se o Brasil realmente quer essa reforma da ONU, por exemplo, do Conselho de Segurança, se as declarações e as posturas do Lula sobre a Ucrânia, por exemplo, ajudam ou atrapalham essa iniciativa, porque ao ser visto não como aliado, sino como parceiro, não só por Washington, sino por várias capitais europeias, que para bem ou mal são os países que vão decidir ou vão ter um peso importante para decidir essas questões, eles desconfiam um pouco do Brasil neste momento. Isso é verdade. Você pode reconhecer que você pode debater sobre a postura, mas o efeito da postura foi criar um pouco essa desconfiança. Então, eu não tenho essa resposta ainda. Se essas palavras, essas declarações pelo Lula, que são aparentemente voltadas para criar um perfil mais alto para o Brasil no mundo, se vão ter o efeito desejado ou não. Ou seja, Brian, pelo que você nos conta, traz essa análise para a gente, o fator guerra na Ucrânia, o posicionamento do Brasil com relação a essa questão, acaba distanciando o nosso país de uma posição de relevância no Ocidente diante dos países desenvolvidos. Eu não sei se é uma questão de relevância, só incomodou. Né? Vamos ver no mediano e longo prazo se foi a postura correta ou não. Eu tenho dúvidas, mas com certeza o mundo está ouvindo e o Lula tem palavras que pesam. Né? É uma figura respeitada apesar dessa discordância. Conversamos com Brian Inter, ele é analista político, editor-chefe da revista America's Quarterly. Mais uma vez, Brian, muito obrigada e até uma próxima.